Olá, pessoal! Hoje a gente vai fazer a correção das atividades da aula anterior, que tinha como tema perímetro de figuras planas. Então, a primeira questão tinha como enunciado o seguinte: Daniel construiu 4 figuras em uma malha quadriculada conforme a figura abaixo. Então, aqui abaixo estão as representações. As figuras de mesmo perímetro são. Então, a gente vai ter que calcular o perímetro dessas figuras e observar ainda as que estão com o mesmo perímetro. Então, aqui tem os pares, né, de figuras que possivelmente estariam com o mesmo perímetro. P e Q, pode ser a figura Q e S, ou a figura RS, ou a figura P e S. Então, a gente tinha visto o seguinte, que para a gente calcular o perímetro de uma figura que está em malha quadriculada, a gente pode tomar por base esses espaçamentos, ó, os quadradinhos. E o que é o perímetro? É a linha que vai delimitar toda esta região. Então, vamos lá, calculando o perímetro de cada uma. Então, se a gente for contar pela linha e contando como unidade de comprimento cada quadradinho, o lado de cada quadradinho, então a gente começa pela aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, essa figura P, ela tem o perímetro igual a 12. Então, eu vou colocar o número 12 aqui, que é para a gente ficar sabendo aqui o valor. Vamos agora para a próxima figura. Vamos para a figura Q. A gente faz do mesmo jeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, o perímetro da figura Q é igual a 11. Vamos agora para o perímetro da figura S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Então, aqui também, ó, tem perímetro igual a 11. Então, já dá até para a gente saber qual é a alternativa correta. É aonde, quais são as figuras de mesmo perímetro. Então, são as figuras Q e S, que é a alternativa D. Então, a gente pode, já foi marcado a questão, vamos só verificar qual seria o perímetro dessa. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, esse daqui tem perímetro 10. Então, a questão aí já foi respondida. As figuras de mesmo perímetro é as figuras Q e S. Vamos para a segunda questão. O enunciado. Quero cercar com tela de arame um canteiro que tenha as medidas indicadas na figura. Então, o canteiro tem essas medidas, ó. 6,70, 3,80, 4,50 e 5 metros. Então, vejam o seguinte. O que é que diz ainda? Se cada metro de tela custar R$2, quanto deverei gastar para cercar o canteiro? Então, tem aqui as alternativas. Item A, R$40. Item B, R$36. Item C, R$30. Item D, R$25. Então, nesse caso, a gente vai calcular novamente o perímetro.
Por quê? É um canteiro e vai ser cercado. Vai ser cercado aonde? Aqui ao redor. Vai ser essa linha delimitando toda esta área. E as dimensões são essas: 4,5 metros, 3,80, 6,70 e 5. Então, nesse caso, a gente vai fazer o perímetro, somar a medida dos lados. Quando não aparece o perímetro em malha quadriculada, a gente soma a medida dos lados. Então, vamos lá. Perímetro vai ser igual. Vamos realizar aqui a soma. 6,70 mais 3,80 mais 4,5 mais 5. Agora é só a gente somar. 0 mais 0 mais 0 mais 0 dá igual a 0. 7 mais 8, 15. 15 mais 5, 20. Coloca 0 e vai 2. Essa vírgula pode repetir. 2 mais 6, 8. 8 mais 3 dá igual a 11. 11 mais 4, 15. E 15 mais 5 igual a 20. Então, o perímetro é igual a 20 metros. A gente já sabe o seguinte, que vai ser necessário 20 metros de tela de arame. Mas só que a pergunta não é a quantidade de tela, é quanto eu devo pagar, se cada metro de tela custa R$2. Então, vamos calcular agora o preço a ser pago. Então, para saber quanto a gente vai pagar, a gente faz 20 vezes 2. Então, 20,00, vamos considerar só 20 inteiros. 2,00 considera só 2 inteiros. Faz a multiplicação. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 2, 4. Então, o preço a ser pago é R$40. E a alternativa correta é o item A. Vamos agora para a terceira questão. Francisco possui uma caixa de forma retangular, conforme a ilustração abaixo. Então, aqui é a caixa retangular, que tem 50 centímetros de comprimento, tem 20 centímetros de largura e tem 5 centímetros de altura. Nessa caixa, Francisco quer arrumar vasinhos com mudas. A forma dos vasinhos é de um cubinho com 5 centímetros de aresta. Francisco pode arrumar na caixa uma quantidade de: item A, 40 vasinhos, item B, 100 vasinhos, item C, 200 vasinhos ou item D, 250 vasinhos. Então, é uma questão envolvendo o conteúdo de volume. Veja o seguinte, eu vou precisar calcular dois volumes, o volume da caixa grande e o volume dos vasinhos. Os vasinhos, ele tem o formato de cubos com 5 centímetros de aresta. Então, vou calcular logo o valor do volume da caixa. Então, como a gente tem pouco espaço, vou aproveitar esse daqui. Volume da caixa. Então, vamos escrever aqui as dimensões. 50 centímetros
vezes 20 centímetros, vezes 5. Aqui a gente vai multiplicar tudo. 50 vezes 20 vezes 5. Vou fazer a continha aqui do lado. 50 vezes 20. Aqui a gente pode utilizar o seguinte raciocínio. Ó. Os dois números são terminados em 0. Então, a gente multiplica só esses dois, ó, e repete os dois zeros. A gente pode até repetir logo, ó, os dois zeros. E multiplica 2 vezes 5, 10. Então, dá igual a 1.000. Então, 50 vezes 20 dá 1.000, faz 1.000 vezes 5. Então, dá 5.000. Então, dá 5.000 centímetros cúbicos. Esse é o volume da caixa, o volume dessa caixa grande. Vamos agora fazer o volume dos vasinhos. Volume dos vasinhos. O enunciado diz que a forma dos vasinhos é de um cubinho com 5 centímetros de aresta. No cubo, ele tem todas as arestas iguais. Então, o comprimento vai ser 5, a largura é 5 e a altura também é 5. Então, a gente faz 5 centímetros vezes 5 centímetros vezes 5 centímetros. Faz 5 vezes 5, 25. Faz 25 vezes 5. Vou fazer a continha desse lado. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 2 é 10. 10 mais 2, 12. Então, dá 125 centímetros cúbicos. Bom, agora eu já sei o volume da caixa e o volume de cada vasinho. Pergunta aí na questão a quantidade de vasinhos que Francisco pode arrumar dentro dessa caixa maior. Então, para saber a quantidade de vasinhos, eu vou fazer o seguinte, dividir esse valor por este. A quantia de vasinhos que ele pode arrumar na caixa. Então, eu vou fazer essa divisão aqui do lado. 5.000. E vou dividir por 125. Aqui a gente pode pegar o número 500 para dividir por 125. Dá igual a 4. 4 vezes 5 é 20, coloca 0 e vai 2. 4 vezes 2 dá igual a 8. 4 vezes 2, 8. 8 mais 2 igual a 10. Vai 1. 4 vezes 1 é 4, mais 1, 5. Então, 500 para 500 dá 0. Sobrou um 0 aqui, ó. Posso colocar esse 0 no quociente. Então, a quantidade de vasinhos que vai caber nessa caixa maior são 40 vasinhos. E a alternativa correta é o item A. Vamos agora para a quarta e última questão. Ó, quantos cubos de 1 centímetro cúbico de volume eu precisaria colocar dentro da figura abaixo para não sobrar nenhum espaço interno? Novamente, é um problema envolvendo volume. Vamos calcular logo o volume dos cubos. Os cubos são dimensão pequena, né? 1 centímetro. Na verdade, o volume do cubo já está calculado, né? Que é 1 centímetro cúbico.
Agora é o volume aqui dessa caixa maior. Vou colocar volume da caixa. Aqui eu esqueci de colocar que era o volume dos cubos, né? Vou colocar o Czinho aqui. Volume dos cubos pequenos que vão ser colocados na figura maior, na caixa maior. Então, o volume da caixa é multiplicando as 3 dimensões. 5 centímetros por 4 centímetros por 2 centímetros. Então, multiplica tudo. 5 vezes 4 é 20. E 20 vezes 2, 40. Então, dá 40 centímetros cúbicos. Então, a caixa maior é 40 e cada cubo pequeno é 1 centímetro cúbico. Então, para saber quantos vai caber aqui, eu posso fazer uma divisão. 40 centímetros cúbicos dividido por 1 centímetro cúbico. 40 dividido por 1 igual 40. Então, a pergunta já está respondida. Quantos cubos de 1 centímetro de volume eu precisaria colocar dentro da figura abaixo para não sobrar nenhum espaço interno? Então, a resposta é 40 cubos. Alternativa correta, item B.